violência, corrupção, lavagem de dinheiro, tráfico de armas, controle de territórios e populações. A associação entre crime organizado e tráfico de drogas desencadeia graves problemas sociais. Nas últimas décadas, vários países adotaram políticas proibicionistas para tentar reduzir os danos causados pelo narcotráfico. Mas a repressão à produção e à distribuição, assim como a criminalização do consumo, não produziram os resultados esperados. No mundo todo, as drogas estão cada vez mais baratas, mais acessíveis e mais potentes. O número de usuários, de dependentes e de mortes decorrentes do abuso das drogas também é crescente. A descriminalização tem sido apontada como uma estratégia para minimizar o problema. Discutir esse assunto tão polêmico de forma aberta é pensar em possibilidades para desarticular o narcotráfico e reduzir os danos que as drogas trazem à população, às instituições, a toda a sociedade. Por um país melhor e mais justo. Olá, o Melhor e Mais Justo de hoje discute a descriminalização das drogas no Brasil. Para essa conversa convidamos Cristiano Marona, que é advogado criminal e diretor do IBCCRIM, Pedro Nogueira, do coletivo DAR, um dos grupos que organizou a Marcha da Maconha, e Alexandre Avilés, investigador do DIP, Divisão de Prevenção e Educação do DENARC. Sejam bem-vindos. A recente proposta de descriminalização das drogas para uso pessoal, apresentada pela Comissão de Juristas que está reformulando o Código Penal brasileiro, reacendeu a discussão em torno desse assunto. Aliás, até outras questões, né? O filme com Fernando Henrique Cardoso, a posição do ex-presidente, também a favor da descriminalização, tem reacendido esse assunto. Para começar, eu gostaria de perguntar o que muda na proposta do novo Código Penal. Como é que o novo Código está tratando a questão da descriminalização para uso pessoal, naturalmente? Vou começar com o Cristiano. Bem-vindo, Cristiano. Muito obrigado. É um prazer estar aqui para a gente discutir esse tema. Sobre essa proposta, na verdade, o presidente do Senado nomeou uma comissão de juristas que se incumbiu dessa tarefa de criar um anteprojeto de Código Penal, inclusive consolidando leis penais que hoje estão fora do Código Penal num único diploma, né? Então, um trabalho de grande importância. E ao tratar do tema da posse de drogas para consumo pessoal, essa comissão jurista entendeu, a meu ver, adequadamente e corretamente, que não havia sentido em incriminar essa conduta, né? Esse é um debate que existe no mundo todo. Há diversas experiências que tiraram a posse e o consumo de drogas do campo do direito penal, né? Experiências muito exitosas. Então, por exemplo, em Portugal, desde 2001, a posse de drogas para consumo pessoal não é mais considerado crime. Lá, nesses 11 anos, os resultados foram muito bons. Houve, inclusive, a diminuição do consumo de todas as drogas nas camadas mais jovens da população. Nós temos iniciativas semelhantes na Holanda já há muitos anos também. O México recentemente aprovou uma lei também deixando de incriminar o porte de drogas para consumo pessoal. Aqui na América do Sul, Argentina e Colômbia, por intermédio das suas Supremas Cortes, também considerou inconstitucional a incriminação do porte de drogas para consumo pessoal. Recentemente, o presidente da Guatemala exortou os seus companheiros presidentes na América Central e na América do Sul a discutir a legalização das drogas. Portanto, esse é um debate que está na agenda do dia e, muito embora não se saiba exatamente qual o caminho tomar, há um consenso. A atual política proibicionista falhou miseravelmente e, além de não produzir o resultado que queria, que era erradicar as drogas da face da terra, produziu outros problemas talvez ainda mais graves, entre os quais o encarceramento em massa, a corrupção e a violência, que é uma decorrência direta do modelo de guerra às drogas. Alexandre, entra na conversa como você vê
essa discussão sobre descriminalizar o uso pessoal de drogas. Bom, Além das drogas que já são descriminalizadas, né? O tabaco, sim. o álcool e uma série de remédios que também são usados e não são ilegais. É um prazer também receber esse convite, estar aqui para que a gente possa conversar, debater, como gente que, dentro de cada experiência que possui, passar a sua visão sobre o assunto. Minha visão já é um pouco diferente do Dr. Cristiano, né? Porque eu lido com adolescentes desde que eu sou adolescente. Entrei para o mundo da educação, sou professor e, posteriormente, uma visão que eu tive de mudança de país, morei no exterior 2 anos, na Europa, foi lá que eu vi o problema acontecer, na década de 80. Quando eu saí da PUC, eu acabei indo para a Europa. Fiz uma pós-graduação lá, inclusive. E foi lá em países como Espanha, como Alemanha, como Holanda, como Inglaterra, como França, que eu percebi que o problema estava instalado. E eu não tinha visto isso ainda aqui no Brasil, como jovem. Na época eu era jovem, né? Ao retornar para o Brasil, né, entrei na Polícia Civil através de um concurso público. Não sabia nem porquê, né? Não tinha vocação para isso. Mas de repente me encontrei dentro de uma divisão chamada de Prevenção e Educação, de um departamento especializado em repressão. E a partir daí comecei a fazer um trabalho preventivo. Porque o DENAC tem essas 2 características, a repressão e a prevenção. Elas caminham juntas, mas ao mesmo tempo completamente independentes. Então a minha visão é, a descriminalização é algo que vai trazer enormes prejuízos, pelo menos no momento atual do país, que não tem uma estrutura médica de saúde, que não tem uma estrutura cultural, de repente, para se passar o que é necessário para se manter a vida humana com saúde. Porque a discussão é, descriminalizar o quê? Vai melhorar o quê a questão da qualidade de vida? Porque o jovem, né, ou principalmente o adolescente, ele tem uma visão muito diferente de mundo. Para ele não acontecem certas coisas. Ele não morre de acidente de trânsito. Ele não pega AIDS. Ele não tem, de repente, uma visão séria sobre as consequências do que alguma coisa pode trazer, seja ela qual for, qualquer agressão. Se for trazer um debate sobre sexualidade aqui, a gente pode entrar nesse mesmo ritmo de conversa. Então, com o jovem, com o adolescente, que é uma coisa que eu me especializei, eu venho sentindo o que com relação a isso? A partir da 11343, que foi em 2006, A lei. Eles vêm já tendo uma postura completamente diferente. O consumo aumentou progressivamente, porque já não há mais a pena de detenção. Foi um avanço, e eu concordo com isso. Só que não tem um preparo, de repente, social para a questão. Você pegar um país como a Holanda, você pegar um país, por exemplo, como Portugal, mesmo Portugal, né? Ou outros como Canadá, Austrália, etc., que entraram nessa mesma questão, culturalmente são completamente diferentes. E eu passei por lá. E você fala para mim que na Holanda não tem tráfico, é algo que é uma inverdade. Eu, de repente, constatei isso, alguém veio me oferecer em Amsterdã. Agora, o tráfico não está em discussão, né? Não. estamos pensando em descriminalizar o tráfico, só para ficar claro, Sim. né? É só o consumo pessoal. Deixa eu botar o Pedro, para ele conseguir falar no primeiro bloco, na conversa. Pedro, como é que você, participando de um coletivo, né, que é o DAR, que significa... Desentorpecendo a razão. Que está, inclusive, ligado, o nome do coletivo do qual você faz parte está ligado a essa questão das drogas e da descriminalização das drogas. Sim. Ajudou a organizar a marcha pela maconha. Sim. Então, queria que você trouxesse essa posição também. Bom, a gente faz parte de um coletivo, né, que chama Desentorpecendo a Razão, que, como o nome diz, a gente faz uma brincadeira com essa questão das drogas e fala que quem está entorpecida mesmo é a razão, né, e o sonho da razão produz monstros, né, e um desses monstros é a proibição das drogas, é a guerra às drogas, que tem efeitos incrivelmente mais nefastos do que um outro regime poderia de lidar com essa questão poderia ter. Quando a gente fala em legalização, descriminalização, na verdade a gente está falando numa, digamos, uma relegalização, né? Porque a gente está falando de substâncias que estiveram presentes, né? Muitas delas são novas, né? Mas, enfim, a maconha, as sintéticas, mas muitas delas estiveram presentes
ao longo de toda a história da humanidade, com os mais diversos usos, assim, no Brasil a maconha era consumida amplamente por várias camadas sociais, especialmente aqui no Brasil pelos negros, né, que traziam, que tinham esse uso associado, até populações caboclas, indígenas na Amazônia tinham a maconha como mais uma planta, né, de uso, tem até os documentários ritualísticos, eles falam que a gente fumava para dar paciência para dar para o trabalho, a criança está com um problema na barriga, você dá, e aí chegam, é um documentário muito interessante, chama Dirijo, está na internet, tem 10 minutos, e aí chegam as forças de proibição. Dirijo o nome? Dirijo, que nem o verbo. E aí chega a FUNAI, as forças de repressão, e proíbem a maconha lá, e aí começa a morrer todos os índios de cirrose, de todos os problemas que vem, que tipo acaba, né, substituindo uma coisa pela outra, né? Então, o que a gente constata é que o proibicionismo aqui no Brasil, ele tanto ele é pouco efetivo, como ele é indesejável, né? Porque a gente encara que é um direito individual e um direito social, o acesso informado a certas substâncias, o acesso controlado, o acesso regulamentado, quanto a gente tem uma consequência drástica, que é o número de mortes completamente absurdo, né? Assim, eu acho que é complicado você falar que o Brasil não tem uma cultura pronta para lidar com isso, mas a gente aparentemente tem uma cultura pronta para aceitar que pessoas sejam assassinadas porque elas estão com uma paranga de... Que é o que acontece, né? Tipo, basta você tá na favela e ter um tanto de maconha, ou nem ter, ou alguém pôs no seu bolso, que você já é suspeito, traficante e tudo mais, sua morte está justificada. E é contra esse quadro que a gente acha que a luta é realmente urgente. Bom, a gente já viu que se trata de uma questão polêmica. Aliás, não precisava nem ter dito, né? Tem sido uma questão polêmica há muito tempo. Queria, nessa direção, a gente teve aqui duas posições a favor, até por razões diferentes, e uma posição contrária à descriminalização. Eu queria, então, saber de vocês o seguinte, quer dizer, do ponto de vista do impacto social, como que vocês veem o impacto? Quer dizer, quem acredita que a descriminalização reduziria, né, o impacto em termos de violência urbana, vocês estavam dizendo aqui, até em termos de consumo, você deu o exemplo de Portugal e outros estados, e pelo que eu reparei do Alexandre, ele estava dizendo o seguinte, ao contrário, quer dizer, a posição dele é que se você descriminaliza, talvez você aumente o impacto, mais consumo, etc. Eu queria que vocês falassem disso, do ponto de vista do impacto social, daquilo que temos, quer dizer, criminalizada, temos um impacto grande, a gente sabe, né? Descriminalizada, isso pode diminuir, tende a aumentar. Por onde caminhamos? Alexandre. Bom, pela vivência que a gente tem em termos, né, sociais, é lógico que você tem que tomar por base as questões que já estão legalizadas, álcool e tabaco. Qual o impacto social disso? Uma droga como o tabaco e como o álcool. O número de dependentes químicos que existe com relação a essas drogas e do número de usuários sociais que causam problemas terríveis todo dia, né? Então, o argumento, de repente, que essa questão traz para a gente debater e discutir é justamente esse. O que a gente quer para a nossa sociedade? Pessoas doentes? Pessoas que, respeitando o seu direito individual... O usuário não é doente. Depende. Eu não sou doente, conheço um monte de gente que não é. A maioria não é. Depende. Se você falar que maconha não dá dependência, aí nós vamos discutir uma outra questão. Eu não falei isso. Né? O usuário, na verdade, ele pode trazer, sob o efeito, vários tipos de problemas. Você pode ter uma relação com relação a isso. Eu bebo, eu perdi uma tia por causa do alcoolismo, mas sim, o alcoolismo, não vai causar... tanta gente perde com cocaína, com maconha, com crack. Maconha não. Maconha sim também. Infelizmente, se você trouxer dados estatísticos de saúde, você vai perceber isso. Você é um cara inteligente, você é um cara que estudou na PUC. Então, conclusão, a gente tem que colocar o problema como vida. A discussão é vida, é qualidade de vida, não é legalização ou descriminalização. Agora, eu queria entrar Então, a minha questão é essa, quer dizer, a gente sabe que as drogas, as lícitas, as hoje lícitas e as ilícitas, fazem mal à saúde. Me parece que esse é um consenso, tá certo? A questão, portanto, não é essa, se elas são boas ou más, ou qual que é pior ou melhor, porque esse tipo de detalhe, além de muito polêmico, ele é controvertido em todos os campos, no campo social, jurídico, científico e tal. Não sei se ajudaria a nossa conversa. Agora, a minha questão é, a gente sabe, por exemplo, que
historicamente, o período da lei seca nos Estados Unidos, Al Capone, está no cinema, etc., foi um período de bastante consumo de álcool. Exato. Quer dizer, a proibição não diminuiu o consumo, necessariamente. A questão é essa, a proibição que temos, nós temos um alto consumo de drogas ilícitas, embora elas sejam proibidas. Tenderia a aumentar ou não, não porque faz bem ou faz mal, porque a gente sabe que faz mal, claro. Tá certo? Sim. A questão é, é uma medida que nos ajuda a ir na direção do combate ou não é? Acho que você tocou no ponto central dessa discussão, que existe relação entre repressão e consumo? A proibição se funda na premissa de que sim, de que reprimindo o consumo vai haver uma diminuição da demanda. A realidade nos mostra que essa premissa é falsa. Apesar de todo o empenho, apesar de toda a força militarizada, os trilhões de dólares gastos nessa guerra às drogas, que é na verdade uma guerra contra as pessoas, especialmente uma guerra contra os mais pobres, né? Porque quando a gente fala em guerra às drogas, nós não nos damos conta de que o alvo prioritário não é o grande traficante ou o financiador do tráfico ou os bancos, o sistema financeiro que lava o dinheiro do tráfico e que é, sem dúvida nenhuma, o maior beneficiário dessa estrutura que movimenta bilhões. Muito dinheiro, tanto que se calcula que se a lavagem de dinheiro oriunda do tráfico fosse de fato detectada e reprimida, o sistema financeiro quebraria, especialmente em razão da crise. O que está segurando o sistema financeiro, especialmente dos países centrais, é hoje basicamente o dinheiro do mercado clandestino de drogas. Né? Pesquisa da ONU essa, né? Oi? Pesquisa da ONU, né? Exatamente. Outra pesquisa da ONU mostra que a grande maioria dos consumidores de qualquer substância não desenvolve dependência, né? Que é uma minoria, e isso em relação à maconha é também cientificamente constatado. Agora, se não há relação entre repressão e consumo, quer dizer, se maior repressão não implica menor consumo... Não há relação linear, né? Sim, Se relação não. há, né? Mas não linear. Mexeu numa, mexe simetricamente na outra. Sim, mas a questão é que a premissa da proibição é essa, né? Quer dizer, vamos reprimir para reduzir o consumo, que isso fará com que a demanda diminua. Nós vamos... a proibição se baseia na premissa de que é possível viver num mundo livre de drogas. Esse é a ideia, o conceito que está por trás da proibição. E aí a discussão que nós temos que fazer é o seguinte: um pouco qual mundo nós queremos? Né? Em que mundo nós queremos viver? Nós queremos viver num mundo em que o Estado vai decidir o que pessoas adultas podem fazer, né? O Estado vai agir com esse paternalismo de tratar adultos como crianças. E por que o Estado permite que nós adultos usemos substâncias que causam prejuízo à saúde, como álcool e tabaco, por exemplo, e não usemos outras substâncias que também eventualmente causam até menos prejuízo? Há pesquisas que mostram que a maconha, por exemplo, é muito menos prejudicial do que o álcool, tanto em termos de dependência quanto em termos de prejuízo social e etc. Então, que mundo queremos ter? Já vimos aqui Cristiano numa posição, Alexandre em outra, mas eu tenho que fazer um intervalo e a gente volta para discutir então que mundo queremos ter e por onde alcançá-lo. Até já.